Isabela não precisa saber quanto vale. De todos os modos, não saberia o que fazer com isso. Isso foi o que disse meu pai sobre mim, sua própria filha, 3 horas depois que o caixão entrou na terra. Eu ainda vestia meu vestido preto, ainda tinha terra do cemitério nos sapatos. E quando naquela tarde me aproximei da porta principal da casa dos meus pais, escutei cada palavra através da porta de tela. Seu plano, os documentos falsificados, o médico que jamais me havia examinado nem uma única vez, certificando minha sanidade como se fosse uma pontuação de golfe. Mas eles não sabiam que eu estava escutando, e certamente não sabiam o que eu faria depois. Antes de continuar, tome um momento para dar like e se inscrever. Mas apenas se você se conectar de verdade com esta história, deixe sua localização e que horas são onde você está. Eu adoro saber quem está escutando. Meu nome é Isabela Novaes. Tenho 34 anos, e isso é o que acontece quando as pessoas que se supõem proteger, você se tornam aquelas de quem você precisa de proteção. Agora deixe-me levar você de volta a uma terça-feira pela manhã de outubro, o dia em que enterrei meu marido. Eu vi a manhã do funeral de Lucas. Não era um aguaceiro, apenas uma garoa fina e obstinada que se grudava a tudo. Dessas chuvas que não deixam você esquecer que elas estão aí. A igreja era pequena, de tábuas brancas, bancos desgastados, um campanário torto nos arredores de Bragança. A Lucas teria gostado. Nunca quis nada chamativo. Umas 40 pessoas assistiram. Seus colegas de trabalho da empresa de software, nossos vizinhos de Vila Madalena, alguns amigos da universidade que haviam descido desde Minas Gerais. Sofia, minha melhor amiga desde o 9º ano, sentou ao meu lado na primeira fila e apertou minha mão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu continuava olhando para o fundo da igreja. 3 assentos à esquerda, os que eu havia reservado mentalmente para meus pais e minha irmã Letícia, permaneciam vazios. Nenhum casaco pendurado, nenhuma bolsa embaixo. Olhei meu telefone sob o inário, nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nada. Sofia se inclinou para mim. Quer que eu ligue para eles? Neguei com a cabeça. Eles sabem que dia é hoje? O pastor disse coisas amáveis sobre Lucas, 38 anos, engenheiro de software, quieto, constante, o tipo de homem que consertava a luz da varanda sem que pedissem. Uma condição cardíaca que ninguém detectou até que foi tarde demais. 2 semanas, desde a primeira dor no peito até uma caixa de pinho. Estávamos casados há 8 anos. Ele cuidava das contas, dos impostos, do seguro. Eu cuidava de todo o resto. As compras, as consultas médicas, os terrores noturnos quando o peito dele doía às 3 da madrugada. Costumava dizer, Bela, eu cuido dos números, você cuida de mim. E isso bastava. Esse era todo o trato. Depois do enterro, fiquei junto à tumba sob a chuva. 40 pessoas haviam ido se despedir do meu marido. Nenhuma delas compartilhava meu sobrenome antes de eu me casar. Ainda não sabia por que minha família não havia estado lá. Disse a mim mesma que estariam ocupados. Até me senti culpada por não ter lembrado a eles. Não tinha ideia de que estavam em casa ocupados com algo completamente diferente. A chamada chegou na manhã seguinte. Eu ainda estava no sofá com a roupa do dia anterior quando o telefone tocou. Um número 11 que não reconheci. Senhora Novaes, sou Ricardo Almeida. Fui o advogado especializado em sucessões do seu marido. Advogado de sucessões. Nem sabia que Lucas tinha um. Gostaria de me reunir com você hoje, se possível. Há documentos que requerem sua atenção. Dirigi até um escritório em um prédio de pedra avermelhada perto da Praça da Sé, placa de latão com o nome, janelas altas. O tipo de lugar pelo qual Lucas teria passado sem se abalar porque nunca se importou com aparências. Almeida rondava os 50, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de leitura pendurados em uma corrente. Me ofereceu água e foi direto ao ponto. Seu marido outorgou o testamento há 18 meses. Nomeou você beneficiária única. Abriu uma pasta e deslizou 3 resumos de propriedade sobre a mesa. 3 apartamentos para aluguel na área metropolitana de São Paulo, Muca, Pinheiros, Perdizes. Valor de mercado combinado de aproximadamente R$ 12 milhões e uma propriedade residencial na costa de Ubatuba valorada em torno de R$ 7 milhões e 500 mil. Li os números 2 vezes, depois uma terceira. Lucas possuía tudo isso livre de ônus, sem hipotecas.
As unidades de aluguel geram renda constante. Tudo se transfere para você. Fiquei ali sentada com a boca aberta, tentando reconciliar o homem que dirigia um carro popular de 10 anos com o homem que aparentemente possuía quase 20 milhões de reais em imóveis. Almeida me observou um momento, depois tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a pasta. Senhora Novaes, seu marido se preparou com muito cuidado. Queria que você estivesse segura. Fez uma pausa. Se alguém, absolutamente alguém, pressionar você em relação a esses ativos, me ligue antes de assinar uma única coisa. Foi algo estranho de dizer. Agradeci e guardei o cartão no bolso do casaco. Saí daquele escritório sentindo que Lucas ainda me protegia de algum lugar que eu não podia ver, mas ainda não entendia por que Almeida havia sido tão cuidadoso com sua advertência. Não entenderia até aquela mesma noite. Dirigi até a casa dos meus pais em Santo André aquela tarde, ainda com o mesmo casaco preto, os olhos ainda em carne viva. Queria contar a eles sobre o testamento. Queria sentar na mesa da cozinha onde cresci e ouvir minha mãe dizer algo suave, algo como tudo vai ficar bem, querida. A luz da varanda estava acesa. Estacionei atrás da picape do meu pai e subi os degraus. A porta de tela estava fechada, mas a porta interna estava entreaberta, como minha mãe a deixava quando a casa se aquecia ao cozinhar. Alcancei a maçaneta. Então escutei meu nome. Isabela não precisa saber os detalhes ainda. A voz do meu pai baixa e firme, como quando dirige uma conversa que não quer que interrompam. Parei. Minha mão ficou a poucos centímetros da porta. Almeida me ligou esta tarde. Voltou a dizer meu pai. O genro deixou apartamentos, 3 e uma casa em Ubatuba. Silêncio. Depois a voz de Letícia, rápida, afiada. Quanto? Perto de 20 milhões. Um silêncio mais longo. Escutei o relógio da prateleira marcando os segundos. Então Letícia não pode ficar com esse dinheiro. Nem sequer sabe pagar uma conta de luz. Meu pai grunhiu. Aquele grunhido que significa acordo. Fiquei ali na varanda com uma mão ainda levantada. A garoa havia parado horas antes, mas eu tremia como se ainda caísse. Dentro daquela casa estavam as únicas 3 pessoas que me restavam na família, sentadas ao redor de uma mesa falando da minha vida como se fosse uma partida em uma planilha. Mas a próxima frase, a da minha mãe, foi a que mudou tudo. Sua voz atravessou a porta de tela como uma lâmina envolta em seda. Que Lucas morreu é o melhor que aconteceu a esta família. Agora finalmente temos uma saída. Quero que você fique com essa frase como eu tive que ficar. Meu marido, o homem que levava flores para minha mãe no aniversário dela, que consertava as calhas do meu pai toda a primavera sem que ninguém pedisse, estava morto há 16 dias, e minha mãe o chamou de o melhor. Meus joelhos quase cederam, mas me mantive em pé. Fiquei em silêncio. Meu pai continuou como se nada. Hoje falei com Ferreira. Assinará um certificado. Transtorno por luto, trauma psicológico, incapacidade para manejar decisões financeiras. Apresentamos a curatela. Letícia figura como curadora designada. Já liguei para um corretor imobiliário em Ubatuba, pela Casa da Costa. Isso foi Letícia, casual, como se pedisse comida para a viagem. Minha mãe de novo. Certifique-se de ocultar a documentação. Se Isabela vir algo, tudo desmorona. Fiquei naquele varanda 1 minuto mais, talvez 2. Zumbiam meus ouvidos. Sentia o peito como se alguém tivesse vertido cimento dentro. Então fiz algo que não havia planejado. Tirei o telefone, abri o gravador e pressionei o botão vermelho. Aproximei-o da fresta da porta e deixei que escutasse. Continuaram falando. Detalhes, prazos, a quem ligar, como me manter no escuro. 2 minutos depois pressionei parar. Dei a volta, desci os degraus, entrei no carro e fui embora. Não bati na porta, não entrei, não chorei. Dirigi 30 minutos em silêncio total. Sem música, sem lágrimas. Apenas uma pergunta se repetindo em loop. Quanto tempo eles vinham me olhando e vendo uma carteira em lugar de uma pessoa? Sentei na mesa da cozinha do apartamento que Lucas e eu havíamos compartilhado durante 8 anos. Sua xícara de café continuava no escorredor. O cartão de Almeida estava frente a mim junto ao telefone com a gravação. Liguei para Sofia às 11 da noite. Atendeu no segundo toque. Sempre faz quando sou eu. Bela, o que aconteceu? Contei tudo. Os assentos vazios no funeral, o escritório de Almeida, a varanda. Cada frase que havia escutado. Sofia não me interrompeu.
Não ofegou nem xingou, apenas escutou. Isso é o que faz perigosa, Sofia. Escuta como os advogados captando cada fio. Quando terminei, sua voz era zero. Bela, escute-me. Não ligue para seus pais. Não ligue para Letícia. Amanhã, na primeira hora, ligue para Almeida e depois me ligue. Sei o que fazer. Sofia é assistente jurídica em um escritório de direito imobiliário e sucessório no centro de São Paulo. Passou 11 anos ao redor de casos de sucessões, curatelas, disputas de propriedades. Reconheceu o que minha família estava fazendo antes que eu tivesse sequer o vocabulário para nomeá-lo. O que descrevem? Usar um médico para certificar você como incapacitada sem examinar e depois solicitar sua curatela para controlar seus bens. Isso não é um desacordo familiar, Bela. É um delito grave. Falsificação, fraude. Tratamos como tal. Exalei pela primeira vez em horas. Há alguém no escritório do promotor do estado de São Paulo com quem trabalhei. Continuou. Um detetive especializado em fraude financeira contra adultos vulneráveis. Chama-se Marcos Silva. Se precisarmos, e acho que precisaremos, posso fazer a ligação. Olhei a xícara de café de Lucas do outro lado da mesa. Ele costumava dizer que eu era mais forte do que acreditava. Não acreditava nele então, mas começava a fazer. Minha mãe ligou na manhã seguinte às 9h15. Sua voz era cálida, ensaiada, perfeitamente modulada. Querida, estive pensando em você a noite toda. Por que não veio ontem? Estávamos te esperando. Me esperavam. Quase ri. Estava exausta. Mãe, talvez outro dia. Que tal o domingo para jantar? Toda a família. Letícia quer te ver. Seu pai tem estado preocupado. Doente. Preocupado. Doente. Mantive a voz serena. Sofia havia me preparado. Haja normal. Não os alerte. Ganhe tempo. Claro, mãe. O domingo está bem. Te queremos, querida. Não deveria passar por isso sozinha. Desliguei e de imediato marquei para Almeida. Atendeu no primeiro toque como se esperasse. Senhor Almeida, meu pai o contatou ontem sobre a herança do meu marido. O que ele perguntou exatamente? Uma pausa. Perguntou o valor total. Perguntou se você era a beneficiária única e perguntou hipoteticamente: o que ocorreria se a declarassem legalmente incapacitada? Meu estômago afundou. Senhora Novaes, não lhe disse nada além do que é registro público, mas suas perguntas me preocuparam. Por isso lhe dei meu cartão. O advogado de Lucas o havia visto vir antes de mim. A voz de Almeida se tornou mais firme. Se seu pai apresenta a solicitação de curatela e você não responde a tempo, um juiz poderia conceder uma ordem temporária em apenas 14 dias. Deve se adiantar a isso. Apresentarei hoje uma objeção preventiva. Depois me deu outro nome. A doutora Rebeca Mendes, psiquiatra certificada independente, 20 anos de exercício. Programe uma avaliação com ela esta semana. Se contarmos com um relatório psiquiátrico legítimo que confirme sua plena capacidade, qualquer solicitação baseada em um certificado fraudulento desmorona no instante. Anotei o número e liguei antes do almoço. A primeira consulta ficou para a quinta, mas eu ainda não sabia que Letícia já havia feito suas próprias ligações e não estava esperando o tribunal também. Na quinta à tarde, a consulta da doutora Rebeca Mendes estava em uma casa vitoriana reconvertida perto de Vila Madalena. Plantas na janela, sem recepcionista. Ela mesma abriu a porta. A avaliação durou 90 minutos. Me perguntou por Lucas, por minhas rotinas diárias, se estava dormindo, comendo, saindo de casa. Me perguntou por minha infância, por meus pais. Disse a verdade toda, e ela escreveu sem reagir. Ao final deixou a caneta e me olhou. Senhora Novaes, você está de luto. Isso é humano, não é uma deficiência. Não há indício algum, nenhum, de deterioro cognitivo nem incapacidade para manejar seus assuntos. Assinou o relatório, selou e me entregou o original em um envelope. Guarde-o em um lugar seguro. Dirigi para casa sentindo que podia respirar pela primeira vez em uma semana. Uma psiquiatra com 2 décadas de experiência acabava de confirmar por escrito o que Lucas sempre me dizia. Era capaz. Estava em pleno uso de minhas faculdades. Era suficiente. O que não sabia, o que Sofia descobriu naquela mesma noite através de um contato na clínica de Ferreira, foi que meu pai havia visitado o doutor André Ferreira naquela mesma tarde, mesmo dia, mesma cidade, resultado completamente distinto.
Ferreira, médico de família, não psiquiatra, assinou um certificado declarando que Isabela Novaes apresentava um transtorno grave por luto com marcada incapacidade para manejar assuntos pessoais e financeiros. Nunca me havia conhecido, nunca me havia citado, nunca me olhou nos olhos. E aqui está a parte que mais importaria depois. No certificado de Ferreira, a linha que indicava a data de exame do paciente estava completamente em branco porque não houve exame. Apenas houve uma assinatura e um favor entre companheiros de golfe. No domingo à noite, fiquei no mesmo varanda onde havia escutado tudo 5 dias antes. Desta vez, bati na porta. Meu pai abriu com um sorriso que nunca lhe havia visto. Demasiado amplo, demasiado cálido. Puxou a cadeira na mesa. Me serviu água. Roberto Novaes nunca havia servido água a ninguém em 62 anos. Minha mãe havia cozinhado frango à milanesa, meu favorito desde os 12. A casa cheirava a limão e manteiga. Letícia me abraçou no corredor. Seu perfume era caro. A dívida do cartão de crédito, mais cara ainda. Nos sentamos, comemos. Meu pai conduziu a conversa como um homem estacionando em paralelo com cuidado, deliberado, revisando cada ângulo. Então, querida, teve oportunidade de revisar as coisas de Lucas? Sabe o que deixou? Mastiguei devagar. O advogado ainda está gerenciando. Não entendo a maior parte ainda. Um olhar passou entre meus pais, rápido, quase invisível, mas o captei. Roberto se inclinou para a frente. As finanças são complicadas, querida. Deixe que papai se ocupe do advogado. Já tem suficiente com o seu. Lúcia assentiu. Tem razão, Céu. Deve se concentrar em sarar. Letícia não disse nada. Olhava seu telefone. À metade do jantar me desculpei para ir ao banheiro. Ao retornar, passei pelo escritório do meu pai. A porta estava entreaberta. Sobre a mesa, meio oculto sob um jornal, havia um envelope com o logotipo do Fórum Central da Comarca de São Paulo. Tirei o telefone e tirei uma foto. 2 segundos. Depois retornei à mesa e terminei meu frango. Sentada ali, vendo 3 pessoas que conheci toda a minha vida interpretar o papel de uma família amorosa, pensava, quantas jantas antes desta também foram uma atuação? Quantas vezes me sentei nesta mesma cadeira e não vi nenhum sinal? Alguma vez olhou para trás a um momento com sua família e se deu conta de que nada era o que acreditava? Adoraria saber. Compartilhe nos comentários. Não creio ser a única. Dirigi para casa e abri a foto. Endereço de remetente do envelope, vara de família e sucessões de São Paulo. O selo na frente dizia solicitação de curatela. Já a haviam apresentado. Na segunda pela manhã liguei para Almeida antes que terminasse de preparar o café. Apresentaram, disse. Vi o envelope ontem à noite. Vara de família e sucessões de São Paulo. Almeida guardou silêncio 3 segundos. Escutei o som de teclas. Estou vendo agora. Roberto Novaes, solicitante. Letícia Novaes, curadora proposta. Documento anexo. Certificado médico assinado pelo Dr. André Ferreira, que declara que você carece da capacidade mental para administrar sua pessoa e seu patrimônio. Ouvi-lo assim, em linguagem legal, datilografado em um sistema judicial com número de caso atribuído, o fez real de uma forma que a conversa da varanda não havia conseguido. Já não era conversa familiar, era uma apresentação ante o tribunal. A audiência preliminar está fixada para 14 dias desde a data de apresentação, continuou Almeida. Isso nos leva até o 29 de outubro. Se não respondermos antes, um juiz poderia emitir uma ordem temporária de curatela. Letícia teria a autoridade legal sobre suas finanças em questão de horas. 14 dias. Isso era tudo o que me separava de perder o controle de tudo o que Lucas havia construído. Apresentarei nossa objeção esta manhã. O relatório da doutora Mendes irá como prova principal. Isso por si só deveria fazer o juiz pensar 2 vezes. Depois liguei para Sofia. Bem, disse Almeida, se encarrega da parte judicial, mas também há um frente penal, e aí entra Silva. Falei com ele ontem. Quer escutar a gravação e quer o certificado de Ferreira. Como o conseguimos? Está apresentado ante o tribunal. Silva pode solicitar uma cópia certificada pelos canais oficiais. Diz que a terá em 1 semana. 1 semana. O relógio já corria sobre os 14 dias e precisávamos de 7 só para confirmar o que já sabia, que Ferreira havia assinado um documento sobre uma paciente a quem nunca havia visto.
14 dias, podia sentir cada um deles. A chamada chegou na quarta, o dia 3 dos 14. Uma mulher de uma administradora de imóveis que levava o apartamento de Lucas na Muca pediu falar comigo. Sua voz era cuidadosa, ensaiada. Senhora Novaes, ligo porque ontem recebemos uma solicitação de uma mulher que se identificou como sua curadora legal. Nos pediu redirecionar todos os rendimentos de aluguel para uma nova conta bancária. Agarrei a borda da bancada. Como se chamava? Letícia Novaes. Nos deu um número de caso da Vara de Família e Sucessões de São Paulo e disse que a curatela já estava em vigor. Não estava. A audiência ainda não havia ocorrido. Nenhum juiz havia assinado nada. E ainda assim, minha irmã já havia ligado a uma administradora de propriedades. Reivindicou uma autoridade legal que não tinha e tentou desviar meus rendimentos para sua própria conta. Agradeci à mulher e pedi que não fizesse nada até receber notícias do meu advogado. Aceitou. Liguei para Almeida. Em menos de uma hora, redigiu uma carta de cessação e desistência para a administradora e sinalizou o incidente a Silva. Isso é importante, disse Almeida. Se fez passar por curadora nomeada por um tribunal ante uma entidade financeira. Isso não é só se adiantar. É fraude de identidade. Sofia me escreveu aquela noite. Letícia acaba de nos dar outro cargo em bandeja de prata. Aquela noite minha mãe voltou a ligar cálida, doce, no momento perfeito. Querida, me inteirei de que está sendo difícil com o dos apartamentos. Por que está colocando tão complicado? Estamos tentando ajudar. Difícil. Haviam me chamado muitas coisas nas últimas 2 semanas. Incapaz, instável e agora difícil. Mantive a voz plana. Não estou sendo difícil, mãe. Só quero entender as coisas antes de tomar decisões. Bom, disse, e pude ouvir como a máscara se lhe escorregava apenas um instante. Não tarde muito, e desligou ela primeiro. Roberto apareceu em meu apartamento à tarde seguinte sem avisar. Só uma batida na porta, e aí estava com 2 cafés e uma sacola de papel da padaria da rua principal. Pensei em vir ver como está minha menina. Disse entrando antes que eu pudesse decidir se o deixava passar. Sentou na mesa da cozinha, a mesa de Lucas, e fez conversa trivial durante exatamente 10 minutos. O tempo, o cachorro do vizinho, um jogo do Palmeiras que na verdade não lhe importava. Depois meteu a mão na jaqueta e tirou um monte fino de papéis. Escute, querida, pedi a um advogado que preparasse isso. É só uma procuração temporária. Me permite manejar por você o papelada imobiliária. Vencem os impostos da propriedade. Há renovações de seguros, coisas das que não deveria se preocupar agora. Deslizou os papéis pela mesa com uma caneta azul em cima. Baixei o olhar ao documento. O cabeçalho dizia Procuração Geral Duradoura. Não limitada, não temporária. Geral. Daria a Roberto autoridade total sobre cada decisão financeira da minha vida. Pai, preciso ler isso primeiro. Dê uns dias. Apertou a mandíbula. Bela, aqui o tempo importa. Há contas, prazos. Lucas sempre me dizia que lesse antes de assinar. Creio que deveria respeitar isso. Não podia discutir o conselho de um morto, ao menos não em voz alta. Deixou os papéis sobre a mesa e foi embora sem terminar seu café. Fotografei cada página e as enviei a Almeida. Sua resposta chegou em menos de 1 hora. Não assine. Isso é uma procuração geral sem restrições. Se a executar, seu pai pode vender cada propriedade amanhã pela manhã. Além disso, o advogado que a redigiu, Roberto Algo, esse sócio comercial do seu pai. Isso foi coordenado. A caneta continuava em cima, tinta azul, destapada, pronta para que eu cometesse o maior erro da minha vida. Tapei e guardei em uma gaveta. Sofia veio na sexta à noite com seu laptop e um caderno amarelo cheio de notas. Sente, disse. Tirei tudo o que pude dos registros públicos e é pior do que pensávamos. Girou a tela para mim. Roberto Novaes, segunda hipoteca sobre a casa de Santo André. Saldo pendente, R. 1.600.000. Dívida fiscal federal apresentada há 8 meses. 475.000. 2 linhas de crédito em bancos, uma notificação de cobrança pendente de um contratista ao que deixou pendurado com uma reparação do telhado. Seu pai leva 5 meses de atraso na hipoteca, disse Sofia. O banco enviou um aviso de inadimplência em agosto. Passou a página Letícia Novaes. 4 cartões de crédito,
3 congelados, 1 em cobrança. Dívida rotativa total R, 50 mil. 2 demandas civis de credores nos últimos 3 anos. Um processo de despejo de um locador em São Bernardo que se resolveu fora dos tribunais. Sua irmã leva anos gastando dinheiro que não tem, disse Sofia. E sua mãe é co-devedora da casa de Santo André. Se Roberto a perde, Lúcia também fica fora. Fiquei olhando as cifras, quase 3 milhões de dívida combinada. Minha família se afogava e a herança de Lucas valia quase 20 milhões. A conta era simples. Eu era seu salva-vidas. Ele fechou o laptop e me olhou. Bela, não estão fazendo isso porque creiam que não pode manejar o dinheiro. Fazem porque estão desesperados. Você é a única saída que lhes resta. Fiquei muito tempo olhando a mesa de Lucas, onde ele costumava estender suas planilhas e construir algo em silêncio, metodicamente, algo que pudesse sobreviver a ele. Nunca me falou dessas dívidas, nunca me falou de muitas coisas, mas se assegurou de que cada ativo estivesse em meu nome, só em meu nome. Agora entendia por quê. As mensagens começaram a chegar no sábado, o dia 6, primeiro de uma amiga da universidade chamada Ângela. Oi, Bela. Letícia me ligou ontem. Diz que não tem comido, que não sai de casa, que está rejeitando a ajuda de todos. Soava realmente preocupada. Você está bem? Depois minha tia Carol. Querida, sua mãe me diz que está passando muito mal. Quero ir te ver. Por favor, deixe-nos ajudar. Depois uma mulher a quem mal conhecia, uma prima segunda em Minas. Rezo por você, Isabela. Sua família te quer muito. Um a um, Letícia ia construindo uma história. Não para mim, ao meu redor. Uma narrativa plantada com cuidado em cada contato ao que podia chegar. Isabela está se desmoronando. Isabela não pode funcionar. Isabela precisa que alguém intervenha. E quando chegasse a data no tribunal, toda essa gente recordaria que lhes haviam dito o mesmo. Eu queria ligar a cada um. Queria gritar. Estou bem. Estou na minha cozinha fazendo massa. Saí para correr esta manhã. Sofia me deteve. Se começa a ligar a todo mundo para se defender, parece exatamente o que Letícia descreveu. Alguém frenética e fora de controle. Deixe que falem suas ações, não seu pânico. Deixei o telefone. Foi o mais difícil que fiz em toda a semana. Depois Lisa, minha amiga mais próxima da universidade, me ligou diretamente. Bela, eu não acreditei em uma palavra, mas preciso te contar algo. Fez uma pausa. Letícia também me perguntou se eu conhecia seu número de conta bancária. Disse que precisava para te ajudar a gerenciar suas contas. Fechei os olhos. Não só estava atacando minha reputação, queria minha informação bancária, meus contatos, minha credibilidade. Letícia estava tentando desmontar cada parte da minha vida, que eu controlava para que quando o juiz me olhasse, só visse uma mulher sem nada. Mas Lisa não lhe deu absolutamente nada, e isso importou mais do que Letícia jamais saberia. Dia 8. Sofia me levou de carro ao escritório satélite da promotoria, em São Bernardo. O detetive Marcos Silva nos recebeu em uma sala de reuniões pequena, com uma mesa metálica e nenhuma decoração nas paredes. Teria 45, talvez. Ombros largos, rosto sereno. O tipo de homem que faz perguntas como um cirurgião, faz incisões precisas e sem pressa. Senhora Novaes, explique-me tudo desde o princípio. Contei tudo. O funeral, a varanda, a gravação, Ferreira, a procuração, a chamada de Letícia à administradora. Tomou nota sem levantar a vista. Quando terminei, disse, ponha a gravação. Deixei o telefone sobre a mesa e dei play. A voz do meu pai encheu a sala, depois a da minha mãe, depois a de Letícia. Silva escutou tudo sem se mover. Quando terminou, tampou a caneta e me olhou. A gravação nos dá uma base razoável para abrir uma investigação, mas a chave é o certificado de Ferreira. Se posso demonstrar que o assinou sem examiná-la, isso é falsificação e apresentar, Luante o tribunal o converte em fraude ao tribunal. Como o conseguimos? Perguntei. Se apresentou como anexo à petição de curatela. Já solicitei uma cópia certificada através do secretário do tribunal. Deveríamos ter, lá em 5 a 7 dias. Sofia se inclinou para a frente e o de Letícia se fazendo passar por curadora para redirecionar os rendimentos do aluguel. Fraude de identidade, disse Silva. Cargo à parte. Estamos documentando. Me olhou diretamente. Senhora Novaes, vi famílias fazer coisas terríveis por dinheiro,
Mas falsificar documentos médicos para tirar de alguém seus direitos legais, isso não é drama familiar. Isso é um delito, e vou tratá-lo como tal. Se pôs de pé. Enquanto isso, não os confronte. Não mude sua rotina. Deixe que creiam que tudo vai segundo seu plano. Assenti. Nos demos a mão. Seu aperto foi firme e estável como uma promessa feita sem palavras. 5 a 7 dias. O relógio não parou. Dia 10. Minha mãe me convidou para almoçar. Só as duas. Um restaurante de frutos do mar em Santos com vista ao porto. Costumávamos ir lá quando eu era pequena, quando as coisas eram mais simples ou quando eu acreditava que eram. Se via cansada, mais magra do que recordava. Quando me abraçou na porta, me sustentou 1 segundo a mais. Pedimos. Falou do clima, dos novos vizinhos, de uma receita que recortou de uma revista. Coisas normais, coisas seguras. E então chegaram as lágrimas. Sinto não ter estado no funeral, disse com a voz quebrada. Tinha medo. Te vi sofrendo tanto e não soube o que dizer. Fiquei gelada. Sou uma mãe terrível. Suas lágrimas eram reais. Isso eu creio. O que não creio é o motivo. Secou os olhos e mudou de tema com a suavidade de uma mudança de cena. Querida, 20 milhões de reais é uma responsabilidade enorme. Não quero que ninguém se aproveite de você. Ninguém, disse essa palavra sentada justo frente a mim. Pensou em deixar que Letícia gerencie uma parte. Ela sempre foi boa com os números. Letícia, boa com os números. A mulher com R, 50 mil de dívida em cartões. Quase rompi o guardanapo. Quase pensarei, mãe. Ela esticou a mão e apertou a minha. Seu pai tem tudo pronto. Só tem que assinar um papelzinho. Quando chegou a conta, ela buscou sua carteira. A garçonete passou o cartão e retornou 30 segundos depois, inclinando-se e dizendo em voz baixa, desculpe, senhora, foi rejeitado. O rosto de minha mãe ficou branco. Deve ser a máquina. Eu paguei em dinheiro. Não disse nada, mas entendi. Seu cartão havia sido rejeitado. Sua casa estava por baixo da água e o único plano que tinha estava sentada frente a ela, se negando a assinar. Suas lágrimas eram reais, mas o amor atrás tinha um preço. Dia 12. Silva ligou às 7 da manhã. Tenho o certificado de Ferreira, disse, e exatamente o que esperávamos. Sentei na borda da cama e escutei. A linha da assinatura está completa. André Ferreira, MD. A linha do diagnóstico diz: transtorno grave por luto com marcada afetação na tomada de decisões financeiras e pessoais. Mas a linha de data de exame do paciente está em branco e a linha de método de avaliação também está em branco. Exalei. Revisei os registros de consultas de Ferreira para o dia em que assinou o certificado. Seu nome não aparece em nenhuma parte, nem como Isabela Novaes, nem como Isabela. Não há entrada, não há histórico, não há arquivo. Fez uma pausa para que isso calasse. Assinou um documento médico legal, certificando sua incapacidade sem haver estado jamais na mesma sala que você. Isso é falsificação. E como se apresentou ante um tribunal como parte de uma petição de curatela, é fraude ao tribunal, o qual é um delito grave. O que passa agora? Estou obtendo uma ordem de prisão para Ferreira esta manhã. Uma vez detido, espero que coopere. Os médicos costumam fazer quando sua licença está em jogo. Quando falar, confirmará quem lhe pediu assinar. E isso nos dá a cadeia para seu pai, sua mãe e sua irmã. Me levantei e caminhei até a janela. Fora, a rua estava tranquila. Passou um ônibus escolar. Detetive Silva. Quando for à casa dos meus pais, quero estar lá. Uma pausa longa. Tem certeza? Preciso ver suas caras, e eles precisam ver a minha. Aceitou. Domingo pela manhã às 10 na residência Novaes, em Santo André. Já sabia que ia colocar o mesmo casaco preto que levei ao funeral de Lucas. Não por luto desta vez. Para fechar um capítulo. Dia 13. Roberto ligou aquela noite. A máscara já não estava. Isabela. Não, querida. Não, meu amor. Isabela, não sei quem está enchendo sua cabeça, mas esta pequena rebelião tem que parar. Tem que assinar a procuração. Não, já apresentei o meu ante o tribunal. A audiência é na segunda. Vai envergonhar esta família diante de um juiz. Sei que apresentou a solicitação, pai. Me disse meu advogado. Silêncio. O ouvi respirar. Então, contratou um advogado? Acredita que sabe o que está fazendo? Creio que esta conversa deveria terminar aqui. Você nunca gerenciou nada na vida.
Sua voz se quebrou, não de tristeza, de fúria. Lucas fazia tudo por você. As contas, os impostos, as contas, tudo. E agora crê que pode manejar 20 milhões de reais? Nem sequer pode, pai. Mantive a voz nivelada, plana como uma parede. Se estivesse tentando me ajudar, não precisaria de um médico dizendo que estou louca. Silêncio absoluto. 3 segundos completos. Aquele médico te examinou. Não, não o fez, e os dois sabemos. Desligou. Fiquei sentada no sofá olhando minhas mãos. Me tremiam, mas não de medo. Dessa classe de raiva que se instala na base da coluna e fica quente durante horas. Não me dei conta até depois de que havia estado gravando a chamada. Não foi intencional no princípio. Estava tão concentrada em manter a calma que esqueci que dei play quando vi seu nome na tela. Mas São Paulo é um estado de consentimento de uma parte quando é participante na conversa. A gravação era legal, e Roberto acabava de admitir em fita que havia apresentado a solicitação que sabia do Ferreira, que esperava que eu assinasse. Amanhã era domingo, uma noite mais de sono e tudo terminaria. No sábado à noite, o apartamento estava silencioso de uma maneira que se sentia permanente. Sentei no chão do armário do quarto, o lugar que ainda cheirava mais a Lucas, e abri a pequena caixa à prova de fogo que ele guardava na prateleira superior. Dentro estava nosso certificado de casamento, sua apólice de seguro de vida, os resumos de escrituras que me havia dado Almeida e, ao fundo, um envelope selado com meu nome escrito com sua letra. Havia encontrado a semana depois que morreu, mas não o havia aberto. Não estava pronta. Esta noite, sim. A carta era de uma página tinta azul. Sua letra sempre era demasiado pequena, como se tentasse meter mais em menos espaço do que ninguém lhe dava. Bela, se está lendo isso, sinto não ter podido ficar mais tempo, mas preciso que saiba algo que devia dizer em voz alta mais frequentemente. Você é mais forte do que crê. Sempre foi forte, só que nunca teve permissão para acreditar, nem de seus pais, nem de ninguém. Então aqui está por escrito: creio em você. Sempre o fiz, Lucas. Dobrei a carta e a apertei contra o peito e então chorei. Não o choro educado, não o que faz nos funerais, o feio, o que te sacode, o que vem de um lugar tão profundo que não sabia que existia. Lucas escreveu essa carta sabendo que seu coração estava falhando, sabendo que a necessitaria, sabendo exatamente quem poderia vir por mim quando ele já não estivesse. Chorei durante 20 minutos, depois lavei o rosto, guardei a carta no bolso do casaco, liguei para Sofia. Amanhã estou pronta. Silva estará lá às 10. Almeida estará lá às 10. Eu estarei lá às 9h30. Sofia, sim, obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais o fez. Ficou em silêncio um momento. Isso é o que fazem os bons. Bela, nos apresentamos. Pus o alarme às 6. Estaria na casa dos meus pais antes que qualquer um deles, porque queria ser eu quem chamasse. Domingo pela manhã, 28 de outubro. Céu limpo, sem chuva. Não, desta vez entrei no caminho da casa dos meus pais às 8. Mesmo asfalto rachado, mesma cesta de basquete de 1996 oxidada no aro. Fiquei sentada no carro 2 minutos completos, ambas mãos no volante, respirando. Depois desci, casaco preto, o cabelo recolhido. Sem maquiagem, a carta de Lucas no bolso esquerdo, o telefone no direito. Bati na porta. Meu pai abriu com uma camisa de flanela e chinelos. Ergueu as sobrancelhas. Isabela, são as 8 da manhã. O quê? Preciso falar com os 3 antes que isso vá mais longe. Estudou meu rosto. O que quer que visse se fez a um lado. A casa cheirava a café requentado e torradas rançosas. Minha mãe estava na bancada da cozinha com Rob colocando creme em uma xícara. Letícia estava encolhida no sofá com uma manta deslizando o dedo pelo celular. As duas levantaram a vista quando entrei. Lúcia sorriu automático, mecânico. Querida, que surpresa. Letícia não sorriu. Me olhou como um gato olha uma porta. Sentei na poltrona frente ao sofá, a mesma onde me sentava de menina a ver desenhos os sábados. Agora estava olhando 3 pessoas que haviam conspirado para apagar minha existência legal. Quero ouvir de vocês. Disse tudo. Qual é o plano? O que creem que é o melhor para mim? Roberto sentou frente a mim e quadrou os ombros. Este era seu território. Bem, disse, levamos tentando te dizer. Isso é para proteger seu futuro, a herança, as propriedades.
Sua mãe e eu só queremos o melhor. Lúcia assentiu. Letícia não disse nada. Deixei ele falar de responsabilidade, de família, de como as decisões financeiras eram demasiado para alguém em seu estado. Quando terminou, fiz uma única pergunta. Quando foi a última vez que viu o Dr. Ferreira? Pai. Seu rosto se congelou a metade de uma respiração, a metade de uma frase, a metade de uma mentira. E então tocou a campainha. Roberto me olhou. Eu não afastei o olhar. Tocou outra vez. Caminhou para a porta e a abriu. O detetive Marcos Silva estava na varanda com uma jaqueta escura, o distintivo visível no cinto. Atrás dele, Ricardo Almeida com um terno cor carvão e Sofia com uma pasta manila sob o braço. Senhor Roberto Novaes, disse Silva. Sou o detetive Silva, Polícia do Estado de São Paulo. Roberto se abriu. Não saiu nada. Se afastou. Entraram no salão. Lúcia se levantou do banco tão rápido que derrubou sua xícara de café no chão. Quebrou sobre os azulejos e ninguém a recolheu. Letícia tirou a manta de cima e se incorporou. Seu telefone caiu entre as almofadas. Silva ocupou o centro da sala como um homem que toma um cenário. Estou aqui por uma petição de curatela apresentada ante a Vara de Família e Sucessões de São Paulo por você, Sr. Novaes. Respeito a sua filha Isabela Novaes. Isso é um assunto privado de família. Quando o certificado médico anexo a essa petição é fraudulento, Sr. Novaes, se converte em um assunto penal. A sala ficou em silêncio. Não quieta. Silêncio com peso. Silva tirou da jaqueta uma capa transparente para documentos. Dentro havia uma fotocópia do certificado de Ferreira. Este certificado, assinado pelo Dr. André Ferreira, declara a sua filha mentalmente incapacitada. Mas o Dr. Ferreira nunca examinou sua filha. O campo de data de exame do paciente está em branco. Seu registro de consultas não mostra nenhum registro dela. Não tem histórico, não tem expediente, não tem notas. Lúcia se deixou cair de novo no banco. A mandíbula de Letícia se afrouxou. O Dr. Ferreira foi detido às 7 da manhã de hoje, disse Silva. Tem estado cooperando. Deixou a palavra cooperando flutuando no ar. O rosto de Roberto ficou sem cor. Não pouco a pouco, de golpe, como se alguém tivesse tirado uma rolha. Ele sabia o que significava cooperar. Significava que Ferreira havia falado. Roberto tentou. Concedo. Ferreira. O que quer que tenha dito entendeu mal. Eu pedi uma avaliação geral. Eu nunca lhe disse que se. Silva não elevou a voz. Não lhe fez falta. O doutor Ferreira afirma que você lhe pediu pessoalmente que assinasse um certificado de incapacidade para sua filha sem realizar um exame. Afirma que sua esposa, Lúcia Novaes, forneceu a linguagem diagnóstica específica e afirma que sua filha, Letícia Novaes, conhecia e participou do plano. Lúcia soltou um som, metade soluço, metade ofego, e tampou a boca com ambas mãos. Letícia se levantou de um salto. Eu não sabia nada do médico. Isso foi ideia de papai. Eu não tive nada a ver. Roberto girou para ela. Você ligou ao corretor imobiliário antes que sequer tivéssemos os papéis. Você ligou à administradora de propriedades se fazendo passar por sua curadora. Porque você me disse que fizesse. Se voltaram um contra o outro em menos de 10 segundos. Aí mesmo, diante de um detetive, um advogado e de mim, me pus de pé. A sala ficou imóvel. Todos me olharam. Meu pai a metade de uma acusação, minha mãe a metade de um soluço, minha irmã a metade de uma desculpa. Silva Almeida. Sofia, falei em voz baixa. Como se fala quando quer que cada palavra caia com peso. Escutei tudo. A noite do funeral de Lucas. Estive fora dessa porta. Apontei para a entrada a 1,5 metros e escutei. Ouvi papai dizer que Ferreira assinaria os papéis. Ouvi Letícia dizer que já havia ligado a umas pessoas pela casa de Ubatuba e ouvi mamãe dizer, olhei diretamente para minha mãe, que Lucas morreu é o melhor que aconteceu a esta família. O rosto de Lúcia se desfez. Isabela, eu não quis dizer. Disse mãe, palavra por palavra, e gravei. Ninguém se moveu, ninguém respirou. A xícara quebrada continuava no chão da cozinha, e o silêncio era mais forte que qualquer coisa que eles houvessem dito jamais. Não estou aqui por vingança, disse. Estou aqui para te dizer. Te escutei. Sei, e escolho não perdoar. Silva assentiu para a porta principal. 2 agentes uniformizados entraram. Haviam estado esperando na varanda todo o tempo. Roberto Novaes.
A voz de Silva foi firme. De trâmite, fica você detido por fraude ante o tribunal, falsificação de documentos médicos e conspiração para apropriar-se de bens mediante uma curatela fraudulenta. Tem direito a guardar silêncio. Tudo o que diga poderá e será usado contra você ante um tribunal. Meu pai ficou quieto enquanto o agente lhe punha as algemas. Me olhou uma vez, não com raiva, com algo mais parecido à incredulidade, como se houvesse entrado em uma sala que acreditava sua e encontrasse todas as fechaduras trocadas. Isabela disse: "Não pode lhe fazer isso ao seu pai." Não respondi. Depois foi o turno de Lúcia. Não resistiu. Tinha os pulsos tão finos que tiveram que ajustar as algemas. As lágrimas lhe baixavam em 2 linhas limpas pelo rosto. Minha menina, sinto, estava desesperada. Tem que entender. Olhei-a. Meus olhos estavam vermelhos, mas secos. O desespero não te dá direito a me declarar louca, mãe. Não teve resposta. O agente a conduziu para a porta. Silva se voltou para Letícia. Letícia Novaes, você também fica detida por fraude de identidade, por se fazer passar por curadora nomeada por um tribunal ante uma entidade financeira e por intento de roubo mediante engano. A Letícia se dobraram as pernas. Agarrou o braço do sofá. Bela, por favor, eu só. Uma palavra, não a necessitava. Levaram os 3 pela porta principal e os meteram em veículos separados. Do outro lado da rua, a senhora vizinha estava em seu gramado com o hobby posto, o regador congelado a metade de inclinação. Depois os meninos do lado olhavam de trás de sua porta de tela. Um carteiro freou seu caminhão, ficou olhando e seguiu. O salão ficou vazio. Só estávamos Almeida, eu e o cheiro a café frio e porcelana quebrada. Sofia pôs a mão no meu ombro. Não disse nada, não fazia falta. Sofia dirigiu. Eu ia no assento do copiloto com as mãos sobre o regaço, olhando a estrada. Não falamos durante 15 minutos. Não acendeu o rádio, só conduziu, e eu só estava aí. E o mundo do outro lado do para-brisa continuava avançando como se estivesse completamente desconectado do que acabava de passar dentro daquela casa. Ao final, o disse: "Acabo de mandar meus pais à prisão." Sofia não duvidou. Não. Eles se mandaram sozinhos. Apoiei a cabeça na janela. O vidro estava frio. Sabe no que não paro de pensar? Quando tinha 6 anos, meu pai me ensinou a andar de bicicleta nesse mesmo caminho de entrada. Sustentava a parte de trás do selim e corria ao meu lado até que pude me equilibrar sozinha. Estava rindo. Recordo sua risada. As mesmas mãos, disse. As mesmas mãos que sustentavam o selim são as mãos que assinaram uma petição para tirar meus direitos. Ela não tentou me consolar com palavras. Esticou a mão e apertou meu braço uma vez e depois devolveu as 2 mãos ao volante. Chegamos ao meu apartamento. Desligou o motor. Bela, não tem que ser forte esta noite. Acaba de fazer uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Se precisa desmoronar, esta é a noite. Desafivelei o cinto e a olhei. Levo 3 semanas desmoronando. Creio que esta noite só quero dormir. Assentiu. Te ligarei pela manhã. Entrei. O apartamento estava exatamente como o havia deixado. A xícara de café de Lucas continuava no escorredor. A procuração continuava sobre a mesa. A caneta azul continuava na gaveta. Tudo em seu lugar, tudo igual. Mas eu era distinta e já não havia volta atrás. Passaram 2 semanas. Almeida me ligou uma terça com a atualização completa. Roberto Novaes foi formalmente acusado de 3 cargos: fraude ante o tribunal, falsificação penal e conspiração para apropriar-se de bens mediante procedimentos de curatela fraudulentos. Pagou uma fiança de R$ 250 mil usando a casa de Santo André como garantia, a mesma casa que já tinha 2 hipotecas. Lúcia Novaes foi acusada de 2 cargos, conspiração e cumplicidade no fraude. Ficou em liberdade sob sua própria palavra, mas com uma ordem judicial que lhe proibia contatar-me. Nada de chamadas, nada de mensagens, nada de recados através de terceiros. Letícia Novaes foi acusada de fraude de identidade e intento de roubo mediante engano. Entregou seu passaporte. Tinha proibido sair do estado de São Paulo enquanto esperava o julgamento. O Dr. André Ferreira teve sua licença médica suspensa, pendente de uma revisão completa pela junta médica, e foi acusado de falsificação penal. Estava cooperando com a promotoria à troca de uma possível redução de pena. A petição de curatela foi desestimada com prejuízo,
de forma permanente, sem possibilidade de voltar a apresentar. A ordem escrita do juiz assinalou provas claras e convincentes de certificação médica fraudulenta e qualificou a solicitação como um abuso do processo de curatela. Se confirmou que eu era a única proprietária legal das 4 propriedades, sem condições, sem supervisão, sem curadores, só eu. Almeida também mencionou uma coisa a mais. O advogado que redigiu a procuração que Roberto levou a meu apartamento estava sendo investigado pela Ordem dos Advogados por seu papel no plano. Está limpa, senhora Novaes, disse Almeida. Legalmente, financeiramente, por completo. Seu marido se assegurou disso, e você terminou o que ele começou. Agradeci e desliguei. Depois sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando a parede durante muito tempo, sem pensar, sem planejar, só sentada em um silêncio que pela primeira vez em semanas não se sentia ameaçante. A chamada chegou 3 semanas depois, um número desconhecido. Quase o deixei ir à caixa postal. Oxalá o tivesse feito, Isabela, a voz de minha mãe, pequena e quebrada, como uma xícara colada demasiadas vezes. Sei que não deveria ligar. Sei, mas por favor, só 30 segundos. Deveria ter desligado. Não o fiz. Seu pai vai perder a casa. O banco não vai estender o empréstimo. Não sei onde vou viver, Isabela. Não sei o que vai ser de mim. Fiquei na janela da cozinha, olhando como os ramos do ipê se balançavam contra um céu cinza. Mãe, está me ligando de um número oculto. Está violando uma ordem judicial agora mesmo. Sei, sinto. Sinto por tudo. Me equivoquei. Seu pai se equivocou. Estávamos desesperados. Estavam desesperados, disse. Então decidiram me declarar mentalmente incapaz. Queriam que um médico escrevesse um papel dizendo que eu não podia pensar por mim mesma. E depois Letícia. Letícia teria vendido tudo o que Lucas me deixou. Os apartamentos, a casa de Ubatuba, cada coisa que ele construiu, e eu estaria presa em uma curatela, incapaz de tomar uma única decisão sobre minha própria vida. Fiz uma pausa. Pensei no que teria sido de mim. Nada. Só o som de sua respiração. Não te odeio, mãe, mas não posso confiar em você e não vou deixar que se aproxime o suficiente como para me fazer duvidar de minha própria mente outra vez. A ouvi chorar. Um choro baixo, medido, o tipo de choro que sabe que perdeu. Não ligue de novo. Desliguei. Depois liguei para Almeida para reportar a violação de contato. Não o desfrutei. Não me senti forte. Me senti como alguém que havia se amputado algo necessário e estava aprendendo a andar sem ele, mas estava andando. Esse era o ponto. Passei os dias seguintes desfazendo o que Letícia havia construído. E-mails curtos, linguagem simples, sem drama. Oi, Ângela. Queria escrever para dizer que estou bem. Tenho um advogado manejando meus assuntos e o que Letícia te descreveu não era certo. Aprecio sua preocupação, Bela. Tia Carol, obrigada por se preocupar. Estou bem. Foram dias difíceis, mas estou recebendo a ajuda que preciso, a correta. Te quero. Enviei 7 e-mails. Assim não expliquei as prisões. Não mencionei o caso, não me defendi ponto por ponto contra a narrativa de Letícia. Só me apresentei presente, coerente, inteira e deixei que isso fosse a resposta. Lisa ligou naquela mesma tarde. Bela, soube desde o segundo em que Letícia abriu a boca que era lixo. Me alegra que esteja bem. Tia Carol ligou na manhã seguinte. Querida, eu nunca acreditei nisso dessa menina. Leva mentindo desde que tinha 12 anos. Sabe, todos sabemos. Nem todos se haviam deixado enganar. Alguns viram desde o princípio, só que não sabiam como dizer até que eu lhes dei permissão. Esse sexta dirigia a Ubatuba sozinha. A casa era mais pequena do que havia imaginado. Telhas azul pálido, molduras brancas, uma varanda envolvente olhando ao Atlântico. O administrador havia deixado o aquecimento aceso. Os pisos estavam limpos. O oceano fazia o que sempre faz. Entrar, retroceder, indiferente a tudo. Fiquei na varanda com a carta de Lucas na mão. O vento me grudava o casaco contra as costelas. Li suas palavras outra vez. Você é mais forte do que crê. Sempre foi forte, só que nunca teve permissão para acreditar. Desta vez, quando dobrei a carta, algo era distinto. Desta vez lhe acreditei 6 meses depois. Vivia na casa de Ubatuba a tempo completo. A mudança não foi dramática.
Empacotei o apartamento de São Paulo em 2 fins de semana. Contratei uma empresa pequena de mudanças e fechei a porta sem olhar atrás. A xícara de café de Lucas veio comigo. Também a caixa à prova de fogo. Os papéis da procuração foram ao triturador. Me matriculei em um curso de alfabetização financeira, um certificado online através de uma faculdade comunitária em São Paulo. 12 semanas. Balanços, declarações de impostos, bases de gestão de propriedades, coisas que Lucas costumava manejar, coisas que eu estava aprendendo a manejar por mim mesma. Almeida me apresentou a uma empresa de administração de propriedades de boa reputação. Se encarregaram dos 3 apartamentos de São Paulo, seleção de inquilinos, manutenção, cobrança de aluguéis. Eu revisava os estados mensais, fazia perguntas, entendia as respostas. Pela primeira vez na minha vida adulta, sabia exatamente onde estava meu dinheiro e o que estava fazendo. Em março, tomei um posto de meio tempo em uma organização sem fins lucrativos em Santos chamada Segunda Chance. Uma organização que apoia viúvas jovens reconstruindo suas vidas depois de uma perda. Não precisava do salário, precisava do propósito. Eu sabia o que se sente perder tudo em uma semana e não ter ninguém atrás de você. Sofia vinha cada mês. Nos sentávamos na varanda com vinho e olhávamos como as ondas se voltavam douradas ao entardecer. Nunca disse nem uma só vez. Te disse, só aparecia. Isso é o que fazem os bons. A sentença chegou em abril. Roberto recebeu 18 meses sob custódia. Lúcia recebeu 12 meses de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário. Letícia foi condenada a 6 meses de reclusão em regime fechado, seguidos de 3 anos de liberdade condicional supervisionada. Eu não assisti à audiência de sentença. Não precisava ouvir nada mais desse tribunal. O oceano era mais ruidoso e tinha coisas melhores que dizer. Não falo com meu pai. Não falo com minha mãe. Não falo com Letícia. Isso não é raiva, é arquitetura. Construí uma parede onde antes havia uma porta e não estou buscando os planos para desfazê-la. Roberto enviou uma carta desde a instalação. Reconheci sua letra no envelope, a mesma escrita apertada e inclinada com a que assinava meus cartões de aniversário. O sustentei uns 10 segundos. Depois escrevi, devolver ao remetente na frente e o deixei na caixa de correio. Letícia tentou usar Lisa através de uma mensagem de voz. Diga a Bela que sinto. Diga que farei o que for. Lisa me reenviou. O escutei uma vez e o apaguei. Não o apago por crueldade, o apago porque guardar, seria deixar um fio, e os fios se puxam. A gente me pergunta se os perdoei. Amigos companheiros em segunda chance, inclusive minha terapeuta com suavidade durante nossa 3ª sessão. Isso é o que aprendi. Perdoar é soltar o peso, é escolher não carregar com suas decisões cada manhã sobre as costas. Estou trabalhando nessa parte. Alguns dias são mais fáceis que outros, mas os limites são distintos. Os limites não vão de sentimentos, vão de segurança. O perdão é interno, está entre eu e o peso. Os limites são externos, estão entre eu e as pessoas que puseram o peso aí. Não vou abrir essa porta nem por desculpas, nem por lágrimas, nem por sangue. Lucas escreveu algo nessa carta a que volto nos dias difíceis. Sempre foi forte, só que nunca teve permissão para acreditar. Tinha razão, mas eu acrescentaria uma coisa. Já não preciso de permissão nem dele, nem deles, nem de ninguém. Esta manhã me despertei às 6, fiz café, saí à varanda. O oceano estava no céu, o mesmo que ontem, que anteontem e que faz 100 anos. Entrando, retrocedendo, sem pedir permissão a ninguém. Não há ninguém na minha porta me pedindo que assine nada. Ninguém ao telefone me dizendo que não sou capaz. Ninguém no quarto do lado sussurrando como ficar com o meu, enquanto eu ainda estava de pé no cemitério. Lucas me deixou 4 paredes e um teto, 3 apartamentos e uma casa junto ao mar. Mas o que na realidade me deixou, o que nenhum certificado falsificado nem nenhuma petição fraudulenta poderia tocar jamais, foi a crença de que mereço estar a salvo, de que sou suficiente, de que essa voz baixa na minha cabeça que diz, pode com isso não está mentindo. Se está escutando isto e está em uma situação como a minha, se alguém na sua vida está te dizendo que não é o bastante inteligente, nem o bastante forte, nem o bastante estável para tomar suas próprias decisões, preciso que me escute. Essa é a linguagem de alguém que quer te controlar. Não é a verdade.
A vingança mais forte não é mandar ninguém à prisão. É construir uma vida na que as pessoas que tentaram te destruir já não têm nenhum poder, nem sobre seu dinheiro, nem sobre sua mente, nem sobre seu café da manhã, em uma varanda que é sua e de ninguém mais. Não conto esta história para dar uma lição. A conto porque, quando eu estava de pé naquela varanda escutando minha família planejar minha destruição, desejei que alguém me houvesse contado antes uma história como esta, para saber que não estava louca e para saber que tinha direito a lutar. Essa é minha história. Se te chegou, inscreva-se. Não por mim, mas para que não perca a próxima. Estas histórias importam, e a gente nesta comunidade entende por quê. Se conhece alguém que precisa ouvir isto, uma amiga, e se quer outra história sobre alguém que se negou a quebrar quando todos esperavam que se dobrasse, revise o link na descrição. Te vejo aí.